Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, da Pós TV 247. Eu sou Carla Pavão. No Paz e Bem de hoje, eu queria falar um pouquinho a partir do livro do Herculano Pires, que se chama Mediunidade, segundo Sérgio Alejo, ele foi o método que melhor mediu Kardec, sobre o ato mediúnico. E aí, não desliga, se você puder, fique comigo aqui, porque eu vou falar um pouquinho como eu me sinto nas mais diversas ocasiões no ato mediúnico. Então, se você tiver curiosidade, se você já teve uma experiência mediúnica, não teve, mas é um estudioso disso, independentemente do multiverso que você atua. Peraí, gente, acho que a câmera está um pouquinho torta. Calma aí, eu estou de lado. Eu olho na segunda tela, tá? Para ver como é que está a câmera. Por isso que vocês me veem olhando para o lado. Independentemente do multiverso que você atua, vem aqui com a gente. Se você for católico, protestante, budista, das religiões de matriz afro, espírita, islâmico, muçulmano, ateu, agnóstico, agnóstica, toda a gente, todos, venham aqui com a gente para essa conversa no dia de hoje. Então, para o Herculano, o ato mediúnico é o momento em que o espírito comunicante e o médium se fundem na unidade psicoafetiva da comunicação. Já falei para vocês do livro do Quioro, que uma hora eu vou escanear e vou trazer aqui para conversar com vocês sobre processos de comunicação mediúnica. É muito interessante, tá? Então, ele vai dizer o seguinte, Herculano: o espírito aproxima-se do médium, o envolve nas suas vibrações espirituais, estas vibrações irradiam no corpo espiritual, atingindo, né, o médium. A esse toque vibratório, que é o semelhante de um brando choque elétrico, reage o perispírito do médium e realiza-se aí uma fusão fluídica, né? Há uma simultânea alteração no psiquismo de ambos. Cada um assimila um pouco do outro. Então, o que acontece comigo? Normalmente, no mecanismo, no ato mediúnico, o que acontece? Normalmente eu sinto esse choque e dou uma respirada mais profunda. E fico, no meu caso, eu não sou uma médium totalmente consciente. Então, eu fico numa semiconsciência, né? Algumas coisas eu ouço, eu sei que estão sendo ditas, outras não. Eu acabo perdendo todo o histórico, a rastreabilidade da comunicação. Então, na nossa reunião mediúnica do Sejus, nós temos a Renata, que desde o princípio, a Renata já esteve aqui com a gente no Caminhos do Espiritismo, ela anota tudo. E nós fazemos uma espécie de registro disso para que depois possamos estudar, avaliar, ter criticidade nas mensagens, né? Então, voltando ao Herculano, ele vai dizer assim: uma percepção visual desse momento comove o vidente que tem a aventura de captá-la. As radiações perispirituais projetam sobre o rosto do médium a máscara transparente do espírito. Isso, o médium vidente que consegue ver. Então, compreende-se o sentido profundo da palavra intermúndio. Então, ali, né, eu não tenho esse tipo de evidência, eu tenho uma evidência intuitiva. Então, ali ele vai dizer que os dois estão quase que fundidos, né, e que aos videntes existe uma impressão de que o espírito comunicante se incorpora no médium. Tanto é que desde que eu sou criança, né, eu sempre ouvia dentro dos trabalhos mediúnicos dizer assim: mas você vai incorporar agora, né? É claro, nós não usamos mais esse termo, né? Nós usamos psicofonia da comunicação, enfim, outros termos, porque não é uma incorporação, né? É uma interpenetração psíquica, que é como o Herculano, inclusive, descreve. É como a luz passando por um vidro, por uma janela do nosso quarto. Então, tem os centros vitais de ambos, né? E o espírito vai se ligando a isso. Existem as sensações ainda da vida terrena, o médium depende da natureza do espírito, né? Ele vai experimentar, se for um espírito elevado, a gente experimenta uma leveza, a gente não perde a consciência de que está aqui, salvo no êxtase, talvez, mas eu nunca passei por esse processo. E se é um espírito muito elevado, como eu já tive a oportunidade de alguns, né, de dar comunicação de alguns,
Então, o que que você sente? Além de sentir esse êxtase, muitas vezes, se ele é muito elevado, você não consegue nem distinguir se aquele espírito é mais, apresenta uma tendência mais masculina, mais feminina, enfim, e fica um bem-estar muito grande. A contrapartida também é verdade, que quando nós somos médiums, e eu não quero deixar ninguém impressionado, mas, por exemplo, recentemente, eu estou fazendo um trabalho, claro que eu não vou dizer quem é, né? Mas em decorrência de um assassinato. Então, isso é bastante pesado para o médium, porque ele sente uma parte de todo aquele desespero, de todas aquelas dores. Também quando nós temos pessoas que vieram de desencarnes na pandemia, enfim, que ainda não estão desembaraçadas do sofrimento, também dá para sentir isso, né? Por quê? Porque é uma síntese afetiva dos dois planos, né? Daqui do plano material e do plano espiritual. Então, seria mais ou menos, o Herculano diz que, segundo o apóstolo Paulo, é o corpo da ressurreição. É quando o espírito volta à carne, não a que deixou no túmulo, mas a do médium que lhe oferece, num gesto de amor, a oportunidade de retorno aos corações que deixou no mundo. E eu já tive também a experiência de ser médium de um grande intelectual, que eu não vou citar o nome, porque eu não quero causar divergências aí para quem segue as teorias dele, e já mais do que uma vez. E sempre que ele vem, ele me chama de limitada. Ele fala que eu sou uma médium muito limitada no sentido intelectual e que não dá para ele transmitir todas as teorias dele. Mas ele não está bem. Então, assim, o objetivo é mais conversar para ver o que acontece. Então, ele vai falar, aí o Herculano vai dizer o seguinte, que nos casos de materialização, né, ele vai citar o cientista, o nome do Lombroso aqui, que viu a própria mãe materializada, né, pela mediunidade de uma médium que a gente chama de Eusápia Palladino, que é muito conhecida na história do espiritismo. Então, Eusápia, quem era Eusápia? Era uma camponesa, analfabeta, 1000 vezes caluniada. E Lombroso era o fundador da antropologia criminal, né? Então, na revista Luz, não leio tudo, gente. Na revista Luz e Sombra, ele tinha artigos violentos contra o espiritismo, né? E de repente ele se declarou comovido, né? Então, ele vai dizer: nenhum gigante do pensamento e da força poderia me fazer o que me fez essa pequena mulher analfabeta, arrancar minha mãe do túmulo e devolvê-la aos meus braços. Outro, Frederico Figner, né, que foi introdutor do fonógrafo no Brasil. Ele levou a esposa desolada a Belém do Pará, na experiência de um reencontro com a menina Raquel, que era sua filha, e essa sua filha tinha morrido, né? E isso tinha deixado o casal quase louco. Então, chegando lá, eles procuram uma médium que se chama Ana Prado, que também era uma mulher do campo, bastante simplória. E numa sessão, essa menina aparece materializada. E com isso, né, ela estimula os pais a enfrentarem essa questão toda com serenidade, porque ela continuava viva, falava, beijava, sentava no colo, enfim. E aí, quando o Frederico Figner volta ao Rio de Janeiro, ele vai se dedicar a partir dali ao espiritismo, né? Então, tem muitos casos, né? E aqui o espiritismo não faz proselitismo, mas de acontecimentos desse tipo que acabaram fazendo com que essas pessoas tivessem um novo olhar para o espiritismo. E o ato mediúnico, se ele for iluminado por uma mediunidade esclarecida, voltada ao bem, e daí eu fico insistindo numa tecla que eu aprendi com a Dora Encontro, de que o médium precisa, sim, de um processo psicanalítico ou psicológico, ele precisa se autoconhecer. Porque quando ele se autoconhece, ele consegue usar essa mediunidade como lucidez, né?
E então o médium ele vai se tornar esse instrumento entre os dois mundos, porque se ele se autoconhecer, ele vai trabalhar os seus conteúdos, né, de sombra, como dizia Jung, e trabalhando esses conteúdos, ele pode fazer esse diálogo entre os dois lados, não dá para ser sem, né, totalmente sem, mas com maior desinteresse possível. Inclusive, nos centros espíritas convencionais, isso não acontece na mediúnica do Sejus, eles não permitem, por exemplo, que parentes dos médiuns dê comunicação junto aos médiuns lá. Na mediúnica do Sejus, a gente não tem nenhum tipo de proibição, a gente permite, sim, tudo é possível, né? Porque eles acham que o médium vai ficar perturbado, desequilibrado. Então, aí a importância desta lucidez mediúnica, deste trabalho dos médiuns consigo mesmos, né? Mesmas e mesmas. Então, o ato mediúnico em si, ele é um ato de pureza, de beleza, numa comunicação amorosa. Com o calor do quê? De uma solidariedade humana, porque é por isso que a gente não cobra nada por mediunidade. Quem está cobrando aí por mediunidade está num caminho meio torto. Então, por quê? Porque ali tem uma questão da caridade cristã verdadeira. Então, numa sessão, por exemplo, de um socorro espiritual, os médiuns que estão ali sentados, e eu, de novo, reforço, o Sejus foi pioneiro na mediúnica online, em fazer mediúnicas online. Nós fomos pioneiros, começamos em março, juntamente com a pandemia. E queria agradecer, gente, parênteses aqui, no Paz e Bem, queria agradecer todos que começaram, alguns saíram no caminho, mas ainda continuam conosco, e é importante que eu diga o nome dessas pessoas da mediúnica do Sejus: Roseli, Renata, Marcelo, Felipe Albani, que vocês conhecem daqui, a Manuela, deixa eu ver se eu não esqueci ninguém. Bom, esses são os que atualmente estão lá, mas tem muita gente que fez parte dessa história, então agradecer a cada um de vocês. Então, voltando aqui ao Herculano, ele vai dizer o seguinte, que os médiuns desejam servir esses espíritos, né? Então, e isso, de certa forma, dá serenidade aos espíritos comunicantes também. Né? A gente vê essa transparência, porque tem muito espírito que vem com muito desespero, com dor, com rebeldia, com ímpeto de vingança, tem tudo isso. Então, muitas vezes, que nem eu disse para você, o médium se sente um pouco inquieto. Eu nunca me senti temerosa. Eu não tenho nenhum tipo de receio dos espíritos. Eu tinha na infância, né? Porque eu não entendia o que acontecia comigo, então eu cheguei a dormir anos da minha vida em frente à porta do quarto dos meus pais no chão, e aí de manhã eu acordava rapidinho e ia para o meu quarto, porque eu não entendia, eles nem sabem disso, isso aqui é em primeira mão a notícia aqui para vocês, só o pessoal da mediúnica e a minha psicanalista que sabe. Porque eu não entendia, né? A partir do momento que eu comecei a entender o que estava acontecendo, eu não senti mais medo, né? Embora muitas vezes as vibrações possam ser um pouco mais sombrias, e mesmo em algumas vidências que eu acabo tendo, que a gente acaba tendo, a gente acaba se assustando, né? Às vezes você vira para um lugar e vê o espírito, você se assusta. O que faz com que não se tenha medo? Eu sou super poderosa? Não, não sou. É que eu também sinto muito forte os guias espirituais que manifestam esse socorro aos espíritos. Então, eu sei que é como se soubesse assim, olha, estou amparada, né? Tá tudo amparado, tá tudo certo. Então, daí seu coração não fica, né, tão receoso disso. E você sabe que essas histórias são histórias muitas vezes de sofrimento, de traição, de vingança, de ameaça, de assassinato. Então, que essa palavra amorosa, com fraternidade, com sororidade, esse é grifo meu, sororidade, ela que tem bondade, que tem amor, que muitas vezes tem citação evangélica, que tem conversa psicológica, emocional,
E às vezes o espírito até tem explosão de ódio, mas o que acontece? Tem sempre um dirigente nessas reuniões mediúnicas que ele tem, de certa forma, uma autoridade moral, né? Não é que quer dizer que ele é superior aos outros médiuns, não é nada disso. É só que ele está conduzindo aquele processo e ele está intimamente ligado, e no meu caso, eu consigo perceber o que está acontecendo com os espíritos durante a mediúnica. Então, eu vou sendo intuída e vou percebendo. Então, muitas vezes a gente acaba dizendo coisas que desarmam esses espíritos, né? E eles acabam ouvindo e sendo tocados. O mais importante, me parece, numa reunião, é tocar esses espíritos, tocar essas criaturas, para que elas possam ter um novo despertar. Não desperdiçar mais não sei quanto tempo lá, porque o tempo é diferente, sendo violentas, sendo obsidiando, fazendo os outros sofrerem, sofrendo, porque muitas não reconhecem que estão em sofrimento. Às vezes a vingança é tão forte que elas não têm essa noção de que aquilo está fazendo mal para elas mesmas, para elas mesmas. Então, essa persuasão, esse esclarecimento racional é muito importante. O Herculano vai contar aqui que no Egito, né, nos exorcismos mais arcaicos, né, como do Egito, da Mesopotâmia e da Palestina, já se usava dessas palavras, né, e muitas vezes ele conta o caso aqui de uma menina de 15 anos que chegou carregada pelos pais, que dormia há uma semana em estado cataléptico. E as primeiras tentativas de despertá-la, ela saía furiosa, aos gritos. E os homens conseguiam contê-la, nem 5 homens, ela tinha uma força que era muito indomável. Então, o que acontece, gente? Desculpe, isso aqui é para eu saber que eu tenho que entrar na live da Dora sobre mediunidade. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Eles não conseguem contê-la, e aí ela vai começando chorando baixinho, e aí começa a conversar. Aí essa menina volta ao seu estado natural, e depois ela corre para a rua e é como se ela voltasse de um passeio, mas ele se mantém em preces, em passes. Então, muitas vezes, o ato mediúnico, ele vai recuperando esses tempos esquecidos. É muito comum você perceber, às vezes, quem está dirigindo a sessão percebe que tem um parente chegando, né? Uma mãe, uma avó, uma tia, alguém que vem ali recolher aquele espírito. Quando você diz isso, você muitas vezes liga um radar, que a pessoa se sensibiliza de uma forma que aquele inconsciente, muitas vezes, de recalques, aquelas questões todas que Freud explica, elas vêm à tona, e aí o que acontece? O espírito tira, é como se ele tirasse a armadura, né? Muitas vezes eles se apresentam com uma armadura que dá para ver mesmo. E a partir disso, eles vão voltando ao seu estado natural, aos seus sofrimentos, às suas dores, vão assumindo aquilo. Então, é importante nós percebermos que a mediunidade, essa responsabilidade mediúnica, não é um castigo, né? É uma esperança. É uma esperança de redenção que não precisa vir do céu, nem de sacrifício, nem de abnegação, mas sim algo que nós podemos semear. Gente, eu acho que eu já falei demais, eu perdi o horário aqui. É um tema que me é muito caro, que eu passo a minha vida nele, então eu acabo falando demais. Mas eu queria pedir para vocês, antes de encerrar, assistam Caminhos do Espiritismo, deixem seu like nesse vídeo, nos ajuda muito. Nós, mulheres, construindo aqui um local de fala dentro dessa espiritualidade plural, agradecendo o Mauro que nos deu essa oportunidade, mas nos ajudem a levar isso à frente. E não esqueçam, tem Caminhos do Espiritismo, nós estamos estudando a Revista Espírita, e aí tem o Semeando, enfim, tem tanta coisa sendo produzida aí, tem a Cláudia Guilherme, que tem vindo com material de psicologia e espiritualidade, enfim, e os programas que vocês já conhecem, que são fixos. Um beijo grande, eu não estou fazendo mais com a Fernanda, o Corpo Espírito, ela está com a turma que ela já trabalha esse tema, agora que ela está com a escola dela, mas continuo assistindo aqui, continuo colocando no ar o programa, então também curtam, deixem seu like, é muito importante nós, mulheres, termos esse espaço de fala, esse local aqui. Um beijo grande para cada um de vocês, paz e bem, gente. Eu sou a Carla Pavão. Tchau.